O fedor foi o primeiro sinal. Um odor pútrido, nauseante, que impregnava o ar. Emanava do apartamento 213, uma unidade indefinida em um complexo em Milwaukee. Lá dentro, uma cena de horror inimaginável aguardava. Partes de corpos, fotografias de cadáveres desmembrados e as ferramentas de um comércio macabro pintavam o retrato de um pesadelo. Este era o covil de Jeffrey Lionel Dahmer, o monstro de Milwaukee. Seu nome, para sempre gravado nos anais da história criminal, evoca uma mistura arrepiante de fascínio e repulsa. Como um homem aparentemente comum poderia abrigar tamanha escuridão dentro de si? Para entender o monstro, precisamos primeiro mergulhar na formação de Jeffrey Dahmer. A infância de Dahmer foi um estudo de contrastes. Um menino aparentemente normal, ele guardava um segredo obscuro. Um fascínio pela morte, pelo funcionamento interno da anatomia, criou raízes cedo. Ele colecionava carcaças de animais, dissecando-as com uma curiosidade mórbida. Esse fascínio, um hobby macabro para a maioria, insinuava algo mais profundo, algo sinistro à espreita sob a superfície. Foi a natureza ou a criação que plantou as sementes desse interesse mórbido? A resposta, como a maioria das coisas com Dahmer, é complexa e perturbadora. À medida que Dahmer crescia, também crescia sua curiosidade mórbida. A linha entre fascínio e obsessão tornou-se turva. O que começou com ossos de animais evoluiu para um desejo por mais. A semente da escuridão, plantada na infância, começava a brotar. 1. Dahmer, mal um adulto, cruzou uma linha da qual não haveria retorno. Stephen Hicks, um mochileiro, tornou-se a primeira vítima de Dahmer. Atraído para a casa de infância de Dahmer, Hicks tornou-se um objeto para os desejos sombrios de Dahmer. A emoção do controle, do poder absoluto sobre outra vida humana, provou ser inebriante. Após o assassinato, um ritual arrepiante começou. Desmembramento, ocultação, uma tentativa desesperada de apagar as evidências de um ato monstruoso. Dahmer havia provado o sangue, e o monstro interior foi libertado. Apesar da natureza grotesca do crime, Dahmer permaneceu acima de qualquer suspeita. Anos se passaram, e o monstro interior permaneceu adormecido, esperando a oportunidade de atacar novamente. Na superfície, Dahmer levava uma vida aparentemente normal. Ele tinha um emprego, interagia com os vizinhos e se misturava ao ambiente. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, um segredo sinistro fervilhava. Os impulsos de Dahmer retornaram, mais fortes do que nunca. Ele começou a frequentar bares gays, buscando jovens vulneráveis, muitas vezes à margem da sociedade. Ele usava drogas e álcool para subjugar suas vítimas, transformando-as em objetos, brinquedos para seus desejos distorcidos. Houve quase acidentes, encontros com a lei, uma quase descoberta que poderia ter interrompido o pesadelo. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Dahmer, um mestre da manipulação, escapou da justiça repetidas vezes. O monstro ficou mais ousado, o número de corpos aumentando. Seção 5. Uma fuga desesperada. Uma casa de horrores. 22 de julho de 1991. Tracy Edwards, um jovem que havia ido para casa com Dahmer, viu uma oportunidade. Dahmer, momentaneamente distraído, deu a Edwards uma chance de escapar. Fugindo pela noite de Milwaukee, Edwards parou um carro de polícia.
Sua história, marcada pelo medo e pelo tilintar das algemas que Dahmer havia colocado nele, parecia horrível demais para ser verdade. No entanto, Edwards tinha a chave para destrancar um pesadelo. Os policiais entraram no apartamento 213. O que eles encontraram ficaria para sempre gravado em suas memórias. O cheiro de decomposição, a visão de restos humanos, as fotografias de atos indizíveis, o mundo de Dahmer, um necrotério escondido à vista de todos, foi revelado. O monstro havia sido desmascarado. Seção 6 Confissões de um Assassino, uma cidade em medo. O julgamento de Dahmer cativou a nação. Os detalhes de seus crimes, recontados com detalhes arrepiantes, enviaram ondas de choque por Milwaukee e além. O público ficou paralisado, horrorizado e estranhamente atraído pelo caso. Como um ser humano poderia cometer tais atrocidades? A confissão de Dahmer, feita de maneira calma e indiferente, trouxe pouco consolo. Ele falou de necrofilia, de canibalismo, de seu desejo de criar zumbis sob seu controle. Suas palavras pintaram o quadro de uma psique tão distorcida, tão profundamente perturbada, que desafiava a compreensão. O júri considerou Dahmer são e culpado por 15 acusações de homicídio. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas, uma sentença que garantia que ele morreria atrás das grades. Mas o julgamento, embora trouxesse uma sensação de justiça, pouco fez para responder à pergunta que assombrava tantos: por quê? Seção 7. O fim de um pesadelo. O legado permanece. O tempo de Dahmer na prisão foi marcado por uma estranha dualidade. Ele encontrou a religião, alegando ter encontrado Deus. No entanto, ele também reconheceu a natureza monstruosa de seus crimes, expressando remorso pela dor que havia infligido. Em 1994, a vida de Dahmer chegou a um fim abrupto quando ele foi espancado até a morte por um colega de cela. O mundo deu um suspiro coletivo de alívio. O monstro havia partido. Mas as cicatrizes que ele deixou nas famílias de suas vítimas, na cidade de Milwaukee, no próprio tecido da humanidade, permaneceram. A morte de Dahmer, embora trouxesse uma sensação de encerramento, não apagou o horror. Na verdade, amplificou o debate. Ele nasceu mal, ou foi um produto de seu ambiente, uma mente quebrada moldada por traumas de infância e falhas da sociedade? Seção 8. A pergunta sem resposta. Natureza versus criação. O monstro interior. A história de Jeffrey Dahmer é um lembrete arrepiante da escuridão que pode espreitar sob a superfície da normalidade. Ela nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre nossa própria capacidade para o mal. Ele nasceu um monstro, pré-programado para a violência? Ou foi um produto de seu ambiente, moldado por traumas de infância e indiferença da sociedade? A resposta, como o próprio Dahmer, é complexa e profundamente perturbadora. Talvez o aspecto mais assustador de sua história seja a compreensão de que a capacidade para o mal reside, ainda que adormecida, dentro de todos nós. Ao lidarmos com o legado de Jeffrey Dahmer, ficamos com uma pergunta assombrosa: que monstros se escondem em nossas próprias sombras, esperando as condições certas para emergir?